A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, estamos estudando a revista Palavra e Vida do quarto trimestre, né? O título central é Multiplicando Discípulo, o legado de Paulo a Timóteo. O autor da lição é o pastor Davis Pereira de Freitas. Nós já botamos no primeiro vídeo a descrição do autor da lição. E aí os irmãos que tiverem interesse, procurar lá no primeiro vídeo, né? Então, irmãos, vamos partir para a segunda lição, né? Já a segunda lição desse quarto trimestre. O texto base é a primeira carta de Timóteo, capítulo 1. O título dessa lição é Chamado e Propósito do Discípulo. Então, nós estaremos estudando esta lição essa semana, né? Desde já quero agradecer meus inscritos, né? E pedir mais uma vez a compreensão, porque eu fiz essa lição em cima da hora, né? A atividade aqui está muito corrida, né? Só estou explicando aos irmãos para entender que tive que fazer em cima da hora, né? Mas, se tudo der certo, a gente vai voltar à normalidade. Então, irmãos, a carta de Timóteo, irmãos, né? Vou pegar aqui um negócio aqui. A carta de Timóteo, deixa eu acertar aqui o negócio aqui. A primeira carta de Timóteo serve como guia essencial para entender o verdadeiro discipulado cristão, né? Sendo um documento pastoral escrito por Paulo para o seu filho na fé. Timóteo, em um período de desafios da igreja primitiva, a igreja estava passando por grandes desafios, desafios doutrinários, né? Também. O objetivo dessa lição é compreender o propósito do discipulado para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Nesse primeiro capítulo da carta, Paulo estabelece os fundamentos para que todo discípulo compreenda o seu chamado e viva com propósito. Lembrando que o discipulado é uma jornada diária de transformação, sustentada pela graça de Deus, que exige manter a fé pura contra os falsos ensinamentos. Então a carta tem com esse objetivo, né? Compreender o propósito discipulado para o nosso crescimento espiritual e pessoal. A carta de Paulo a Timóteo é um documento mais rico de quem deseja entender como deve ser discipulado cristão verdadeiro. Então essa carta nos dá como devemos ser um cristão verdadeiro. Escrita em um contexto em que a igreja primitiva enfrentava grandes desafios, como já foi falado. Timóteo é uma carta pastoral que revela o coração de Paulo para com o filho na fé. Como filho na fé, incentivando a permanecer firme na verdade do Evangelho. Eu quero destacar aqui, irmãos, que quando Paulo fala que Timóteo era o filho na fé, porque Timóteo já tinha um princípio, desde pequeno, já criado pela sua mãe Lode nos caminhos do Senhor, né? Então, só mesmo para fortificar que ele passou pelo processo de transformação. Nesse primeiro capítulo, Paulo estabelece os fundamentos essenciais para que qualquer discípulo, seja ele jovem ou adulto, entenda só, né? Timóteo, ele teve o chamado jovem, né? Então, quero crer que os anciãos, né, lá, eles davam muito mais valor aos anciãos do que uma palavra de um jovem. Então, foi preciso Paulo ser firme e encorajando a que ele permanecesse no ministério, porque ele, numa fase de jovem, né? Ele era muito jovem ainda quando aceitou o pastoreado. Ou adulto, recém-convertido ou líder maduro, compreenda o seu chamado e viva com propósito. Foi o que Timóteo fez.
É importante lembrar que o discipulado não é um conceito abstrato ou um programa religioso, mas uma jornada diária de transformação, né? Então, o discipulado, né, o discípulo, ele vai se transformando à medida que ele vai tendo conhecimento da graça de Cristo, sustentado pela graça de Deus, que envolve lutar contra os falsos ensinamentos, né? E manter a fé pura e perseverar no caminho que Deus traçou para cada um. Lembrando que a cultura daquela época, né, a grego-romana, né, que estabeleceu um império basicamente naqueles dias, o Império Romano, e os conceitos que veio da Grécia, como a mitologia, isso influenciava a crença daquela geração, né, que era filósofo e tinha muitas filosofias, né, muitas crendices também, ou mitos, né, como eles falavam, né. Manter a fé, isso aqui já foi abordado. Então, irmãos, o primeiro tópico aqui, o contexto histórico e cultural em que estava inserida essa localidade. Os irmãos sabem que, aliás, irmãos, vamos ler aqui, né, antes de entrar no primeiro tópico, vamos ler aqui, né, a carta, o primeiro capítulo dessa carta, para nós termos entendimento. Na verdade, nós já lemos alguns capítulos. Então vamos ler aqui do 12 em diante. Dou graças ao que me tem confortado, a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Assim, dantes, como fui blasfemo e perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz com ignorância na incredulidade. Então Paulo aqui está justificando que ele, anteriormente, antes da conversão, ele também foi um perseguidor, né, opressor dos cristãos. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? Então, a missão de Cristo foi salvar a humanidade. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, né? Para o exemplo dos que havia de crer nele para a vida eterna. Então, Deus, porque muitas pessoas perguntam por que Deus não destrói o mundo, né? Porque Deus é um Deus de misericordioso e longânimo, né? Que a ver é que as pessoas se arrependam do pecado. Ora, o Rei dos séculos, o imortal, o invisível, né? Ao único Deus seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Então, a Deus, né? Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé, boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar, né, irmãos? Então, irmãos, presente o primeiro tópico, aproveitando a fornecer informações sobre o contexto. Paulo escreveu esta carta com um contexto onde as comunidades cristãs em lugares como Éfeso estavam crescendo rapidamente, mas enfrentavam grandes ameaças, né? Havia grandes ameaças, tanto internas como heresias e falsas doutrinas. Quanto à externa, como a perseguição do Império Romano. Timóteo, um jovem líder pastoral, estava em Éfeso, a cidade, né? E ele foi mandado. Uma metrópole influente e pagã. Éfeso era uma metrópole grande, né? Para a época, e pagã. A igreja local lidava com falsos ensinamentos de judeus legalistas, especuladores gnósticos. O problema de autoridade e estrutura, a conduta inadequada no culto, né? Aqui, basicamente, conceitos eclesiásticos, né? No pano de fundo da carta, ressalta que o discipulado vai além do mero conhecimento,
focando na formação de caráter, integridade, doutrina e fidelidade ao Evangelho, exigindo que o discípulo viva com coerência e combata as heresias. Então, a finalidade do discipulado é que nós combatamos, né, a heresia dentro e fora da igreja. No início do século I, quando Paulo escreve essa carta ao seu discipulado Timóteo, e as comunidades cristãs estavam crescendo rapidamente, mas também enfrentando ameaças internas, como heresias, divisões e falsas doutrinas que distorciam o Evangelho, além da ameaça externa da perseguição realizada pelo Império Romano. Então, todas essas coisas, né, além da perseguição do Império Romano, também existia dentro das igrejas, né, dentro daquela comunidade cristã, falsos líderes, falsos crentes, né, distorcendo o Evangelho. Essa carta faz parte do conjunto de cartas paulinas chamadas cartas pastorais, junto com 2 Timóteo e Tito, provavelmente foi escrita em Macedônia, né? 1 Timóteo 1:3. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 1:3, que diz assim: E que te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso e para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Então, essa carta provavelmente foi em Macedônia. Quanto a Timóteo, estava em Éfeso, cidade, estratégia e grande influência na Ásia Menor. Timóteo era jovem líder pastoral, encarregado de orientar a igreja a Éfeso, né? Paulo determinou, né, ou enviou a Timóteo como pastor daquela igreja para impor em ordem algumas coisas que estava fora, né, da doutrina. É um ambiente marcado por influência de religiões pagãs, filosofias falsas e muita confusão espiritual. Paulo, que já passou por uma profunda conversão, foi um dos maiores apóstolos. Não apenas dá ordens, mas compartilha seu testemunho pessoal, mostrando que o discipulado é, antes de tudo, uma experiência de graça e misericórdia. Então, irmãos, a carta de Paulo, ela sempre começa assim, né? Com graça e misericórdia, né? A graça divina e a misericórdia também. Éfeso era uma metrópole influente, famosa pelo templo de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Pela riqueza comercial e sua religiosidade pagã, era um centro de cultura helenista e pressões sincrética, misturando ideias judaicas, filosóficas e místicas. Na verdade, era um culto messiânico, não, eu esqueci o nome, né? Onde junta todas as religiões. Então, era uma mistura de religião, né? Que fazia muita confusão à mente daqueles que estavam ali. Um culto ecumênico, vamos dizer assim, essa palavra, né? Ecumenismo. A igreja local enfrentava desafios. Primeiro, falsos ensinamentos e heresia. 1 Timóteo 1:3-7 e 4, de 1-3, provindo de judeus legalistas, especuladores e gnósticos. Então, vamos ler aqui, né? 1, de 3-7, né? Que diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem cedem a fábulas, genealogias intermináveis, que mais produz questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Do que se desviando alguns entregar as vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que diz nem o que se afirma. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para os judeus, mas não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas. Então,
aqui Paulo está falando, né, que a lei ela é boa, né? Ela é justa para aqueles que usam de bom grado. Problema de autoridade, tinha também estrutura, havia necessidade de nomear presbíteros e diáconos confiáveis, né? Sinal que ali tinha muitos desviando da conduta, né? Conduta inadequada no culto, confusão de papéis, desordem no ensino. Desvio do foco do evangelho, alguns líderes estavam mais interessados em discussões vazias e em lucros pessoais. A cultura de Éfeso valorizava o poder, status, a retórica, o culto aos deuses. Isso quando se tratava com a proposta do evangelho de serviço humilde, liderança piedosa e fé viva e amor sacrificial. Além disso, né? Então, além dessas coisas, né, também deveria ter humildade, né? O Evangelho ensina que nós devemos ser humildes, né? E realmente pregar o Evangelho verdadeiro. A mulher na cultura local tinha crescente influência religiosa, especialmente nos cultos a Artemis, e que pode explicar parte das instruções do capítulo 2. Então, irmão, nós vemos que as mulheres também, né, eram sacrificadas, né, aos deuses, né, aqueles cultos pagãos, né. A ênfase da genealogia, mitos e rituais exterior é a típica das seitas judaizantes e da influência gnósticas. O pano de fundo da carta, o pano de fundo da carta mostra que o discipulado não é apenas conhecimento ou participação em rituais, mas formação de caráter, integridade, doutrina e fidelidade no ensino, disposição para sofrer pelo Evangelho. 18, 4, 10, 6, 12, né? O discipulado envolve também transmitir o Evangelho com fidelidade às novas gerações. Então hoje nós estamos aqui, né, como servos de Deus, transmitindo o Evangelho da graça de Deus para que novas gerações venham e também façam esse trabalho evangelístico, né, de discipuladores, né. Combater existe com firmeza, mas com amor e sabedoria. Um ponto aqui, né. Então, irmãos, falamos nesse primeiro ponto aqui, abordamos, na verdade, esse primeiro ponto, o contexto histórico e cultural. Esse era o contexto, né? Muita confusão na igreja de Éfeso, desordem cultural, algumas heresias que entravam dentro da comunidade cristã e pessoas com interesse próprios também. Isso dificulta também, né? Como diz aqui, o foco, desvio do foco do evangelho, mais interessado em discussões vazias, né? Em status, em retórica, do que na pregação genuína do evangelho. Agora nós vamos falar aqui, irmãos, do segundo tópico, a importância do discipulado. Discipulado, irmãos, é importante. Paulo inicia a carta afirmando sua autoridade apostólica, alertando contra os falsos ensinamentos que desviavam os irmãos da fé, ensinando que o discipulado se baseia no compromisso de perseverar. Na verdade, o discípulo deve ter atenção constante na doutrina correta, enraizando-se na palavra e verdade. O discípulo deve ter atenção constante à doutrina. O discípulo deve ter atenção constante na doutrina correta, enraizando na palavra e defendendo a verdade com amor. O propósito da lei nesse contexto não é condenar, mas sim educar, proteger a comunidade do pecado. De modo que o discipulado não é legalismo, mas uma vida guiada por consciência transformada pela graça, buscando a justiça por amor a Deus. Além disso, o testemunho pessoal de Paulo destaca que o discipulado é uma jornada marcada pela misericórdia divina, que não apenas perdoa o passado do crente, mas capacita para a missão. Então Deus,
ele faz isso, né? Ele não só perdoa a humanidade, não só perdoa o pecado da pessoa, mas ele também capacita para que a pessoa possa propagar o evangelho. Então Paulo foi um desses, né, que foi perseguidor e agora ele é perseguido porque aceitou a missão de levar o nome de Jesus adiante. Paulo inicia identificando como apóstolo de Cristo, designado para propagar o evangelho que traz vida e esperança. É realmente, né? O evangelho tem essa capacidade de trazer vida a lugares que antes não tinha, né? Não tinha esperança. Ele enfatiza a sua autoridade apostólica e o verdadeiro evangelho que recebeu. Ele alerta contra os falsos ensinamentos que desvia que desvia os irmãos da fé. Essa introdução nos lembra de que o discipulado começa com o compromisso de preservar a verdade. Então, o evangelho é combatido quando a verdade triunfa, né? Tudo pela verdade, né? Ele dirige a sua carta a Timóteo, o seu companheiro e discípulo, com uma autoridade amorosa. Paulo enfatiza que a missão é transmitir a sã doutrina, né? Não fugir daqueles princípios, né? Dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, né? O ensinamento que eles receberam diretamente de Cristo. A verdade que liberta e fortalece a igreja. Porém, ele também alerta contra aqueles que distorcem a mensagem, criando confusão e afastando os crentes da fé genuína. Quantos tentam, né, se infiltrar na igreja e distorcer a verdade, né, para a sua própria perdição. Mas a Bíblia nos alerta, né, sobre todas essas coisas que acontecem a fim de destruir a fé, né, das pessoas, né? Aqui aprendemos que o discipulado requer atenção constante à doutrina correta. Um discípulo comprometido não se deixa levar por modismos espirituais e ensinamentos fáceis que não transformam vida. Nós devemos sempre estar atentos aos novos ventos, né? As coisas novas que sempre estão acontecendo, e muitos desses ventos novos são para desviar a atenção do verdadeiro evangelho, que é a alma da pessoa, a salvação, né? É a mensagem salvífica de Cristo que deve ser transmitida. Cristo deve ser o centro da nossa mensagem e não o epocêntrico, né? Mas sim cristocêntrico. É um chamado a estar enraizado na palavra e defender a verdade com amor e sabedoria. Essa deve ser o nosso compromisso. Paulo nos mostra que a lei é boa quando usada corretamente para combater o pecado e proteger a comunidade de Deus. Ela serve para mostrar que o pecado é direcionar o crente para a justiça, né? A lei serve para nós, né, mostrar que o pecado e direcionar o crente para a justiça. Ele destaca que o propósito da lei não é condenar, mas educar, proteger, manter a comunidade no caminho correto. Então, a lei tem essa finalidade, né? O discipulado, portanto, não é legalismo, mas uma vida guiada pela consciência transformada, pela graça marcada por um coração transformado que busca a justiça, né? O discípulo reconhece os perigos do pecado e se esforça para evitá-los. Então, você e eu devemos evitar a forma do pecado, o jeito do pecado. Não por obrigação, mas por amor a Deus e aos irmãos. Um dos mais marcantes capítulos do testemunho pessoal de Paulo, que declara ter sido alcançado pela graça de Deus e chamado sustentado por Jesus, apesar da sua história como perseguidor da igreja. É aqui que muitos não entendem, né, irmão? Ah, mas fulano era assim, assim, e agora se diz crente, né? É exatamente, meu irmão. Eu, você, não somos santos, não somos perfeitos. E Deus é misericordioso para salvar todos aqueles que se aproximam dele. Paulo foi esse que era perseguidor,
consentiu a morte de alguns, mas com o tempo certo ele foi transformado pelo poder de Deus e agora ele é perseguido, né? Viu como é difícil ser um cristão de verdade. Mas ele conta aqui que ele foi um perseguidor. Ele reconhece a sua transformação. Foi um ato puro de misericórdia e graça, servindo como exemplo para todos os que desejam seguir a Cristo. Então, a mensagem de Paulo é clara, né? Todos que querem seguir a Cristo vão passar pelo processo também de ser perseguidos. Assim, ele nos ensina que o discipulado é uma jornada marcada pela misericórdia divina e que nos capacita a seguir firmes, mesmo quando sabemos das nossas fraquezas. Então, o discipulado ele está na graça de Deus e na misericórdia, né? E Deus que capacita ele para superar as nossas fraquezas. Esse relato inspira o discípulo a lembrar que o chamado de Deus não depende do passado, né? Do passado de Paulo, mas agora também do passado de todos nós, né? Nós devemos que nosso destino não depende do passado, mas sim da disposição atual de entregar-se totalmente. A graça não apenas perdoa, mas capacita para a missão. Esse segundo tópico. Então nós falamos aqui, irmãos, o contexto, o primeiro tópico, o contexto cultural, histórico e cultural, né, onde estava, a importância do discipulado, como Paulo transmitiu àquela igreja através dessa carta, que foi endereçada a Éfeso, mas endereçada a Timóteo, e, consequentemente, Timóteo leu essa carta naquela igreja, né, na igreja de Éfeso. E agora, Paulo diretamente encoraja a todos a combater o bom combate. O encorajamento ao combate. A igreja em Éfeso enfrentava as grandes pressões. Timóteo tinha a crucial missão de combater a heresia e fortalecer a doutrina, né? Porque muitos tinham se infiltrado ali. O inimigo tinha se infiltrado ali através desses falsos cristãos, né? Paulo encoraja a perseverar no combate, o bom combate, usando uma linguagem de conotação militar, a parangeia, né? Ele usa o bom combate, né? Esse dizer, né? Com essa conotação militar, né? De guerra. É a ordem de um comandante, um soldado. Todo discípulo é, portanto, soldado alistado no exército de Deus. A vida cristã é uma batalha espiritual, né? Exige vigilância e preparo. Os instrumentos essenciais para este combate são carnais, mas morais e espirituais. A fé, confiança firme no Evangelho e a boa consciência, vida íntegra. Rejeitar fundamentos leva ao naufrágio e o combate às heresias pode exigir a firmeza de disciplina, com o intuito pedagógico de realinhamento com os propósitos de Deus. Então Paulo usa essa linguagem, né, para que saibamos que Deus capacita, né, para que nós também possamos vencer nesse combate espiritual. O encorajamento ao combate. A igreja de Éfeso, plantada por Paulo, enfrentava pressões externas, heranças do paganismo, influência filosófica, oposição cultural, perseguição do império, e internas, falsos mestres, disputas e problemas na liderança. Timóteo tinha a missão de combater heresias. Heresias são mentiras, né? São falsidades, né? Fortalecer a doutrina e formar líderes espiritualmente maduros. A saúde da igreja dependia diretamente da fidelidade de seus pastores ao Evangelho. Não é muito diferente hoje, né, irmãos? Quando nós olhamos para a situação espiritual de muitas igrejas, né? Independente da denominação, nós vamos ver que há uma infidelidade por falta de muitos líderes não levar a sério
o seu chamado, né? O chamado pastoral é muito pessoal, mas também deve ser levado a sério quando receber essa função, esse chamado de liderar um rebanho, né? Porque aquelas ovelhas estarão todas dependendo do seu pastor. E dependendo do que o pastor, como tratar aquelas ovelhas ou o seu rebanho, pode ser um naufrágio também, né? Como diz o estudo aqui, né? Paulo, nos versículos 18 a 20, encoraja Timóteo a perseverar e combater as falsas doutrinas que ameaçavam a igreja. Ele fala de manter a fé, a boa consciência, lembrando que muitos naufragaram porque não cuidaram disso. Ele faz isso com um tom solene, com autoridade. Dou a você esta instrução, né? O ensinamento, né? Para que Paulo permanecesse firme na sã doutrina. Quando você fala sã doutrina, você fala dos ensinamentos das escrituras, né? Da Bíblia, pautada na Bíblia, né? Não em conceitos de achismo ou de qualquer filosofia, né? Mas sim pautada nas escrituras sagradas, naquilo que ela nos diz, né? Nos relata como devemos comportar diante de uma sociedade caída. Paulo usa o termo parangeia, que também tem uma conotação militar, tratando-se de uma ordem dada por combate a um soldado. Já falei isso aqui, né? A missão de Timóteo é clara, combater o bom combate. Paulo baseia esse encorajamento nas profecias sobre Timóteo, possivelmente feita na ocasião da sua ordenação. Interessante isso aqui, eu quero ler isso aqui, né? Timóteo, 1 Timóteo 4, 14, versículo 14, né? Então Timóteo, ele recebeu na sua ordenação, essa profecia. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, né? Ele relembra que a vocação de Timóteo foi confirmada por Deus, e por isso ele não pode recuar diante do desafio de enfrentar as heresias. Podemos compreender que todo discípulo chamado por Deus é um soldado alistado no seu exército. Então eu e você somos uns soldados, né? Estamos em batalha espiritual constantemente. E devemos ter os mesmos cuidados que Timóteo, Paulo e os homens do passado tiveram, né? Estejamos sempre vigilantes, constante e abundante na obra do Senhor, que a nossa luta não é em vão, né? A vida cristã não é um passeio, mas uma batalha espiritual que exige vigilância, firmeza e preparo, né? Um bom soldado, ele sempre está preparado, né, para a guerra. Ele não descansa, né? Ele sempre está ali com a maior atenção. O campo desta batalha é a mente, o coração. Paulo mostra que os instrumentos do combate espiritual não são carnais, mas morais e espirituais. A fé é a confiança firme na verdade do Evangelho, boa consciência, vida íntegra diante de Deus e dos homens. Rejeitar esses fundamentos resulta em tragédia, naufrágio. Paulo usa a metáfora do naufrágio. A fé de alguns foi destruída porque abandonaram a verdade, viveram de forma desonesta. O navio da fé só permanece à tona se tiver o leme da consciência limpa e a vela da fé sincera, né? Então, Paulo já usa outra metáfora também, que é o naufrágio do navio, ou um navio, né? E depende aqui, três coisas aqui, né? No navio. O leme, né? E a vela. Então ela deve estar bem preparada. A luta do discípulo é diária e exige vigilância espiritual. Perseverar significa manter-se firme, mesmo diante das tentações e dificuldades, confiando no Senhor para vencer. O discípulo verdadeiro
protege a fé e alimenta a consciência com a palavra e a obediência. Então, nós vemos que é essencial, né, a leitura da palavra e também a obediência a ela, não só a leitura, mas obedecer também, cumprindo. Qualquer ensino que desvie disso, por mais eloquente que pareça, leva à destruição espiritual. Paulo cita claramente 2 exemplos de naufrágio na fé. Ele usa uma expressão dura, os quais entreguei a Satanás, mostrando uma firmeza na disciplina como uma medida corretiva, pedagógica, para que aprenda a não blasfemar. Combate às heresias exige coragem e firmeza. Não basta proteger a verdade. Às vezes devemos confrontar o erro com disciplina firme, mas que tenha a intenção de ajudar no crescimento espiritual, realinhamento com os propósitos de Deus, né? Então, quando um obreiro, né, ele está ali realmente para trazer ordem, né, vamos dizer, ordem no recinto, né? O encorajamento de Paulo a Timóteo ainda é atual nos dias de hoje. Ele nos faz uma exortação: não recuemos diante do erro. O discipulado genuíno exige fidelidade à fé, integridade da consciência e disposição para combater o bom combate. Concluindo esse estudo, né? Aqui, devemos combater. E, irmãos, olha o que ele diz aqui no final. O encorajamento de Paulo a Timóteo ainda é atual nos dias de hoje e nos faz uma exortação: não recuemos diante do erro. Então eu e você temos a palavra nas nossas mãos, não só na nossa mão, mas no nosso coração, na nossa mente, e devemos combater todo tipo de heresia, né? Todos os falsos ensinos, tudo aquilo que... E devemos ter coragem, né? Para combater, né, essas heresias dentro e fora da casa de Deus. Chegamos a mais um final de um estudo, e aqui há algumas perguntas para mim e você, né? Sempre tem essas perguntas no final do estudo. O que o chamado de Paulo para Timóteo nos ensina sobre o propósito do discipulado? Qual a importância da graça na sua vida de discípulo? Você tem experimentado essa graça de forma transformadora? Como podemos reconhecer a heresia hoje que ameaça a fé da igreja, né? Então essas perguntas ficam para nós, né? Para cada um de nós refletir. E esse estudo, irmão, dessa carta de Timóteo, ela tem sido assim um encorajamento não só para as coisas erradas, né? Mas como discipulado também. Deixar o legado para as outras gerações. Que na verdade o título aqui ele bate exatamente com isso, né? Multiplicando discípulos, o legado de Paulo a Timóteo. O legado é aquele de ensinamento que você deixa para as próximas gerações. Meu amigo, meu irmão, quero mais uma vez agradecer a você que tem se inscrito no nosso canal, tem deixado a sua mensagem, né? Aqueles que têm deixado a sua mensagem, tem compartilhado também entre seus amigos, seus irmãos, né? Esse vídeo. Esse ensinamento aqui, irmão, eu creio que desse quarto trimestre está muito bom. Muito igreja mesmo, né? Trazendo assim os conceitos de igreja. Os irmãos, aqui tem uma palavra aqui que diz assim, ó: é um chamado de estar enraizado na palavra. Quando você fala enraizado, você está aprofundado na palavra. E o que mais nós precisamos hoje é estar aprofundado na palavra, nas escrituras, para que não corramos nenhuma naufrágio na fé, ou vendo doutrina que venha nos tirar, né, da presença de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer, já que meu agradecimento a todos vocês. Pai querido, mais uma vez entramos na tua presença, agradecendo a ti, ó Deus, pela esse momento, ó Deus, que nós tivemos aqui de meditação na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos amados irmãos que sempre estão aqui conosco. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles, que o Senhor possa estar fortalecendo, e que nós, que recebemos esse chamado de pregar o teu evangelho a toda criatura, possamos estar sempre como um bom soldado, sempre vigilante, constante, abundante,
na obra do Senhor. E o nosso trabalho, com certeza, não é vão, não, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, mais uma vez quero te agradecer. E se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.